Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições de operação da hidrovia do Tietê-Paraná. Essa é a nossa quarta reunião do ano, tá certo? Nós já realizamos reuniões em março, maio, setembro e essa agora de novembro. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando remotamente essa sala. Começando por ONS Rio. Ok, bom dia, Joaquim. Estamos aqui, estamos ouvindo. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Aqui Giovanni, da Meteorologia. Ok, obrigado. Departamento Hidroviário de São Paulo. Bom dia, aqui Olavo, estamos ouvindo bem. Ok, obrigado. A CTG, São Paulo. Bom dia, Joaquim. Aqui é Fernando Sassari, Carlos Albona e o Edson Yoshida, ouvindo perfeitamente. Ok, obrigado. A CESP. Bom dia, André Nakashima, ouvindo perfeitamente. Ok, obrigado. DENIT. Bom dia, aqui é André Cardoso, coordenador de obras hidroviárias, ouvindo tudo jóia. Ok, obrigado. Bom, então vamos às pessoas que estão aqui na sala. Joaquim, desculpa, esqueci de comentar que aqui no escritório central do ONS está representante da Tijuá aqui conosco, tá? Estão participando aqui na sala com a gente. Ok, agora temos duas pessoas no iPhone que vocês podiam se identificar. Sindaf, né, que é do sindicato. Bom dia. Isso, é Luiz do Sindaf. Muito bom dia. Infelizmente não pudemos participar aí pessoalmente, tem o pessoal nosso aí, tá? Mas agradeço aí todo mundo. Muito obrigado, Joaquim. Ok, tem um outro iPhone que é o MRS. Bom, tá com o microfone desabilitado, mas tem uma outra pessoa assistindo também, tá? Bom, então vamos para as pessoas que estão acessando essa sala aqui localmente. Pante. Bom dia, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Bom dia, Luiz Sérgio Silveira, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Renan Fara, Luiz Dreyfus. Bom dia, Wax Caramuru Alimentos. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Lirine Tchético, da ANA. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Vinícius Roman, ANA. Ok. Bom, nós temos, como sempre fazemos, uma dupla apresentação inicial. Uma parte do Semadem, que vai falar sobre as condições meteorológicas passadas e também uma certa sinalização futura, e uma segunda apresentação por parte do ONS. Então, eu vou pedir ao Semadem que faça a apresentação, nós vamos colocar na tela. Semadem, está na tela. Vamos lá, então, falar das condições, monitoramento e previsões para a hidrovia Tietê-Paraná. Nessa primeira figura, a gente tem à esquerda a chuva acumulada nos últimos 7 dias, com os volumes aí, as cores quentes, volumes menores, e as cores mais frias com volumes maiores. A gente percebe que na região da hidrovia, né, nas bacias, ali de São Paulo, Minas, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, né, tivemos chuvas, mas não foram chuvas muito volumosas. Na figura da direita, a gente pode ter a ideia dessas chuvas, como elas se encaixam no que seria esperado, ou seja, no que seria normal para essa época. De uma maneira que as cores quentes
mostram regiões onde choveu abaixo da média e as cores frias, regiões onde choveu acima da média. Então, nas áreas aí da hidrovia, né, das bacias que abrangem a hidrovia, temos ou ausência de cores ou predominância de cores quentes, de amarela, né? Ou seja, essa chuva dos últimos 7 dias esteve entre normal a um pouco abaixo do normal. Próximo slide. Corresponde à mesma análise, só que feita aqui para um período maior, ou seja, desde o início de novembro. De 1º de novembro até o dia 18 de novembro. À esquerda, novamente, a chuva acumulada. Aí, naturalmente, aparece um pouco mais de chuva, né? Porque a gente tem um período maior. Mas à direita, o importante é a gente analisar como isso se insere na climatologia, no que seria normal. E a gente percebe, novamente, predominância de áreas com ausência de cor ou com cor amarela, laranja, né? Tem só uma exceção ali. Na bacia do Rio Grande tem uma áreazinha em azul, né, uma pequena área em azul, mas a maior parte das bacias estão aí com chuva de normal a abaixo do normal nesse mês de novembro. Próximo slide. Aqui a gente tem mais em detalhes essa análise da chuva acumulada e do que seria normal para as 3 principais bacias aí que compõem a hidrovia. Então, à esquerda, em cima, a gente tem a bacia do Paranaíba e a última, cada coluna em azul é um mês dos últimos 24 meses com a chuva acumulada. E a linha cinza é a média de longo termo, né? Então, se a gente olhar a coluna mais à direita, que seria a relativa a esse mês corrente de novembro, a gente percebe que ela ainda está bem longe da linha cinza, apesar de já estarmos... Aí vai até o dia 17, né? Então já passou da metade do mês e a coluna azul está bem abaixo da metade ali da distância até a linha cinza. Então na bacia do Paranaíba, claramente, a chuva está abaixo da média. À direita, ainda em cima, tem a bacia do Rio Grande, né? E ali ela aparece chegando perto da metade ali da distância para a coluna cinza. Então estaria do Rio Grande mais próximo do normal, desde o início do mês, né? E embaixo do Tietê também aparece ali próximo da metade do que seria médio e longo termo, então não está muito fora, né? Então essas figuras, essas análises por bacia confirmam aquilo que a gente viu nas figuras anteriores, ou seja, as chuvas entre normal a abaixo do normal nas principais bacias. Próximo slide. Bom, a gente agora passa a olhar para o presente. Até agora estávamos olhando para o passado, né, acumulado até agora, e aqui é a imagem de satélite de hoje. A gente percebe uma faixa de nuvens ali passando por Minas e Goiás, né? Mas ao sul dela, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, bem limpo, né? Bom, nessa área de nuvens a gente pode ter algumas pancadas de chuva. Nessa época a radiação do sol já é bem forte, com essas instabilidades, então isso em geral no período da tarde, noite, dispara aí convecção, formação de pancadas de chuva localizadas, né? Mas elas têm uma distribuição espacial muito irregular. Em alguns pontos chove forte, em vários outros pontos não chove nada, né? Então ainda é uma chuva bem irregular. Próximo slide. Esse é o acumulado de chuva para os próximos 7 dias, começando com o dia de hoje. Então já está contabilizando o dia de hoje. As chuvas mais intensas vão ficar mais na costa ali do Espírito Santo e dentro do continente. As chuvas mais volumosas vão estar onde a gente viu as nuvens na imagem de satélite, no slide anterior, que são aqueles tons de azul, né? No estado de São Paulo, ali, até já no sul de Goiás, no Mato Grosso do Sul, Paraná, tem pouca chuva por ali, né? Então aí beneficiaria mais bacia do Rio Grande, um pouco do Paranaíba, né? Com essas chuvas. Mas em geral a gente tem observado nessas últimas semanas que essas previsões elas têm superestimado o que tem sido observado, ou seja, elas estão prevendo mais chuva do que tem acontecido, né? E não acredito que seja muito diferente do que deve acontecer para esses próximos 7 dias. Então, eu não esperaria toda essa chuva que está nessa figura, tá? Próximo slide. Aqui, para os próximos 7 dias, então é também a previsão como no slide anterior, só que aqui ela tem a diferença com a média, né, com o que seria normal.
Novamente, as cores quentes mostram áreas onde a chuva fica abaixo da média e azul onde fica acima da média. Então, vejam, confirmando aquilo que eu comentei, né, ali em Minas, algumas áreas em azul, né, bacia do Rio Grande ali, mas também tem áreas em laranja, né, e nas outras bacias a tendência é entre normal a abaixo do normal. Então vejam, mais 7 dias, a gente já vai estar aí por volta do dia 25, 26, então já bem no final do mês. Tá? Então se a gente somar o que já choveu, né, está entre normal a abaixo do normal, com essa previsão de normal a também abaixo do normal, até próximo do final do mês, então a expectativa seria de que nessas bacias, né, a chance da chuva atingir o normal é pequena, menor ainda de superar o normal, e o mais provável é que fique numa média abaixo do normal. Próximo slide. Aqui a gente vê em detalhes por bacia, tem o Paranaíba em cima, a chuva espacial, né, o contorno da bacia e a chuva, e no gráfico de baixo tem a linha preta, o acumulado de chuva em 10 dias, serão 3 dias com 29 milímetros, 7 dias com 60 milímetros e passando de 100 milímetros em 10 dias, né? A linha preta. A linha azul, que está mais abaixo, seria a média, o esperado. Tá? Ou seja, essa previsão está sugerindo um volume para os próximos 10 dias maior do que a média, maior do que a climatologia. Tá? Mas eu não apostaria nisso em função do que eu já expliquei anteriormente. Tá? Apostaria, sendo otimista, numa chuva dentro do normal, né, mais próxima do normal aí nesses próximos 10 dias, na bacia do Paranaíba. À direita, a gente tem a bacia do Rio Grande, né, e ali a previsão dos próximos 10 dias é de uma chuva, está um pouco acima da média também, mas já bem mais próxima da média. Então eu esperaria entre média a talvez um pouco abaixo da média, tá? Mas ali próximo da média. Próximo slide. A gente tem outra bacia, que é do Tietê, mostrando aí também uma chuva próxima da média. E aqui eu acho que a chance de chegar na média é menor, né? A gente viu que a chuva vai ficar mais para Minas, então acho que o mais provável aqui é ficar entre normal e um pouco abaixo do normal. Próximo slide. Aqui tem a bacia do Iguaçu, à direita, né? E então temos duas bacias aí. As duas mostram uma chuva abaixo da média, né? A do Iguaçu bem abaixo da média, né? Itaipu e Iguaçu, né? Então aqui nessas bacias do sul, realmente as chuvas vão ficar bem aquém do que seria esperado para esse próximo período aí de 10 dias, né? Confirmando aquele padrão que a gente viu das chuvas vão ficar mais concentradas ali, mais ao norte, né? Ao norte de São Paulo, do norte de São Paulo para cima, Minas e Goiás. Próximo slide. Aqui para a segunda semana de previsão, tem uma tendência de melhorar esse padrão de chuvas acima da média, né, que aconteceriam na segunda semana de previsão. Então isso seria entre finalzinho de novembro e início de dezembro, né? Expectativa de uma melhora aí nas chuvas, tá? Aí não dá para afirmar, a gente tem uma incerteza se vai ser suficiente para nesse finalzinho de novembro repor, né, suprir o déficit do mês aí que está chovendo abaixo da média, né? É pouco provável que isso aconteça, mas de qualquer forma fica uma sinalização positiva aí para o finalzinho de novembro. Próximo slide. Aí a gente vai ter a previsão para a terceira e quarta semana, que já seria dezembro, né? Início de dezembro, indo até meados de dezembro, onde a gente percebe no início de dezembro ainda uma tendência positiva de chuva ali, com as cores em verde, né? Nas áreas da hidrovia, nas bacias, e na semana seguinte, ali meados de dezembro, voltando a ficar mais seco, né? Uma chuva mais próxima da média ou até abaixo da média, tá? Então isso aqui confirma aquela leitura de entre final de novembro e início de dezembro, uma melhora aí na chuva. Próximo slide. Essa é uma previsão sazonal para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro, que mostra uma tendência de chuvas acima da média ali no sul de Minas, né, que beneficiaria a bacia do Rio Grande. Nas outras bacias,
uma tendência de estar mais próximo do normal. Tá? Isso é no trimestre como um todo. Próximo slide, e último, é referente ao El Niño, mostrando o que a gente já tem visto e que são previsões de longo prazo, né, de neutralidade do El Niño. Então, para os próximos meses, até meados do ano que vem, esse fenômeno fica na sua neutralidade, portanto, pouca influência nos regimes de chuva aqui no Brasil como um todo, inclusive na área da hidrovia Tietê-Paraná. Então, em resumo, a gente tem um cenário de pouca chuva, a expectativa a próxima semana não é grande coisa, teria aí entre final de novembro e início de dezembro um período com um pouco mais de chuva, que a gente torce que seja volumoso, que reponha esse déficit, mas que eu ainda tenho muita cautela com afirmar isso. Eu vejo um período um pouco melhor, mas não apostaria em uma reposição da chuva que está faltando em novembro, né? Tá ok, Joaquim? Eram essas informações que eu tinha para passar. Obrigado aí pela oportunidade. Fico à disposição. Ok. Bom, você explicou bem. O que nota também é um certo atraso nessa época de transição das chuvas, né? Quer dizer, o período chuvoso não conseguiu ainda inverter a tendência de queda nos níveis dos reservatórios, né? Então, isso deve ser mostrado pelo ONS. Bom, ONS, nós vamos colocar na tela a sua apresentação para vocês poderem compartilhar. Ok, bom dia a todos mais uma vez, aqui é Paulo Diniz. Nossa apresentação vai ser dividida em 3 etapas, né? Vou mostrar aqui o reflexo, né, dessa avaliação meteorológica apresentada aí pelo CEMADEM, né, dessa escassez de chuva, principalmente agora no final do período seco. Depois vou apresentar a operação hidráulica que vem sendo realizada e a política energética. E no final o Dr. Mário Daia vai mostrar aqui a prospecção que a gente tem energética até o final de abril de 2020. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a configuração básica dos principais reservatórios de regularização da bacia do Rio Paraná como um todo, pegando ali principalmente as subbacias do Paranaíba, Grande e a calha principal, onde a gente tem aí a hidrovia Tietê-Paraná, com a ligação entre Ilha Solteira e Três Irmãos. Próximo slide, por favor. Bom, esse gráfico, ele mostra para a gente uma das consequências, né, dessa quantidade de precipitação significativamente abaixo da média, apresentada aí pelo CEMADEM. Isso é um gráfico de energia natural afluente para as bacias dos rios Grande e Paranaíba. Essa variável energia natural afluente é uma grandeza que ela reflete para a gente o desempenho hidrológico, né, seja ele de um trecho de um rio ou de uma bacia como um todo. Então a gente pode observar que há muito tempo, pelo menos 12 meses, aí a gente não observa em nenhum mês uma condição média de vazão acima, né, de 100% da MLT. O valor pouco mais elevado que a gente teve foi em março de 2019, que chegou ali 96% da MLT no Rio Grande. E o principal agravante que a gente tem é bem ali no lado de extremo direito do gráfico. A gente observou agora na reta final do período seco, aqui das bacias do Sudeste, um decréscimo significativo nessa condição hidrológica. A gente saiu ali entre junho e agosto em vazões em torno de 70% da média, para agora vazões quase que menos da metade da média. A gente observa ali outubro, a bacia do Rio Grande com 53% da média, metade da média, e a bacia do Rio Paranaíba também a metade da média. E agora, esses primeiros meses de novembro, é claro que a gente ainda provavelmente vai contabilizar essa chuva aí ao longo das próximas 2 semanas, pode ser que a gente tenha uma melhora nessa condição hidrológica aí nas bacias do Rio Grande e Paranaíba com uma média bastante baixa, 38%. Eu vou mostrar aqui, dado que a operação de qualquer bacia hidrográfica dentro do Sistema Interligado Nacional, ela não depende só da condição hidráulica daquela bacia, né? A gente tem um sistema interligado, então a gente depende de uma complexidade de fatores. E eu vou mostrar também como é que a gente tem a condição hidrológica, não só na bacia do Rio Paraná, como eu estou mostrando agora no Grande Paranaíba, mas eu também vou mostrar as bacias significativas para os subsistemas Norte, Sul e Nordeste. Próximo slide, por favor. Em relação à região Nordeste, onde a principal bacia, né, ou a bacia, né, é a bacia do Rio São Francisco,
é uma bacia que há muito tempo a gente não tem uma condição hidrológica próximo da média, muito pelo contrário, né? A gente observa ali o menos ruim que a gente teve foi abril, maio e junho agora de 2019, com vazões levemente superiores à metade da média e um efeito muito parecido com o observado aqui na bacia do Paraná, como eu mostrei no Grande Paranaíba, é uma piora significativa nas condições hidrológicas agora no final do período seco. Então isso é algo que a gente vai ver que foi muito característico não só na bacia do Paraná, mas também em todas as bacias do Sistema Interligado Nacional. Então a gente observa aí outubro, agora de 2019, na bacia do Rio São Francisco, fechou com uma média de 29% da MLT, e agora novembro, com os dados verificados até ontem, dia 18, apenas 19% da média. Próximo slide, por favor. Bacia do Rio Tocantins, algo muito próximo, né, que a gente observou ali no São Francisco. A última elevação de energia natural fluente, de vazão que a gente teve foi em abril. De lá para cá, a gente vê aí uma piora, né, nessa condição hidrológica e também, conforme observado nas outras bacias que eu mostrei anteriormente, uma piora aí nos últimos 2 meses, com outubro na bacia do Rio Tocantins fechando com 57% da média e agora, mês de novembro, até o último dia verificado, somente 36% da média de longo termo. Próximo slide, por favor. Bom, a bacia que compõe, as principais bacias que compõem a subsistema sul, né, a gente tem como destaque a bacia do Rio Iguaçu, que a gente tem um principal porte de vazões está na bacia do Rio Iguaçu, que é uma bacia que ao longo dos últimos anos ela tem feito uma balança em relação às bacias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou seja, nos anos anteriores, apesar da gente ter uma piora na condição hidrológica nas bacias do Sudeste, Norte e Nordeste, a gente vinha observando uma condição um pouco mais favorável para a bacia do Rio Sul, mas isso não aconteceu em 2019. Né? Acompanhando a piora que a gente observou nas bacias anteriores, a gente também teve um ano de 2019 para a região Sul muito abaixo da média. A gente observa aí que desde agosto para cá, a gente não chega nem a 40% da MLT. Ali, agosto 30%, setembro 35%, outubro 29%. E a gente começou a observar alguma melhora agora ao longo das últimas 2 semanas, que teve um pequeno aumento aí da média de vazões na Bacia do Sul, principalmente no Iguaçu, para algo em torno de 49% da MLT. Próximo slide, por favor. Então, todo esse contexto, né, de chuva mostrado pelo CEMADEM e hidrológico que eu acabei de mostrar agora, ele traz como principal reflexo essa evolução do armazenamento nessas principais bacias que eu mostrei. Né, Grande Paranaíba são as 2 principais bacias de regularização do subsistema Sudeste, São Francisco, a principal bacia do Nordeste, Iguaçu, a principal bacia do Sul, e o Tocantins, a principal bacia do Norte. Então a gente observa que a gente começou o período seco nessa bacia, ou seja, terminou o período chuvoso do ano de 2019 com uma condição não muito satisfatória nessas bacias, né? A gente observa ali a bacia que tinha o maior armazenamento, era o São Francisco, um pouco abaixo de 60%, né? O Grande, a gente terminou o período chuvoso, começou o período seco com armazenamento ali um pouco acima de 50%, Paranaíba abaixo de 50% e o Tocantins abaixo de 40%. E o que a gente observa ali bem no canto direito do gráfico, né, principalmente em função dessa piora na condição hidrológica em todas essas bacias e uma natural aumento de demanda de energia, né, pela proximidade do período mais quente, principalmente no Sudeste, né, que é o aumento da temperatura, aumento e consequentemente aumento da carga, a gente tem aí a necessidade do uso dos recursos armazenados nos principais reservatórios dessas bacias para atender a demanda energética do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. Esse aí só mostra o histórico, né, de armazenamento da região Sudeste, que é a curva em azul, e as bacias do Rio Grande e Paranaíba desde 2015 até agora. Então a gente observa que a gente teve um final de período chuvoso, né, de 2019 um pouco melhor, principalmente para a bacia do Rio Grande em relação ao ano passado, mas a gente está observando agora um final de período
seco, hidrologicamente bem pior do que o do ano passado. Então a gente pode dizer que a gente está numa condição de armazenamento ao final do período seco, agora 2019, muito próximo do que a gente observou no final do período seco do ano passado, ano de 2018. Próximo slide, por favor. Isso aqui mostra reservatório por reservatório, exatamente o reflexo disso que eu estava falando, né? Aqui a gente tem destacado em vermelho nessas tabelas os piores anos para cada um desses reservatórios, né? Nova Ponte 2014, Furnas foi o ano de 2017, Marimbondo no ano de 2014, Itumbiara no ano de 2017, e ali em negrito os valores verificados agora em 2019 e entre parênteses o delta em relação ao ano passado. Então, a gente observa que na bacia do Rio Grande a gente está levemente abaixo em relação ao ano passado, Furnas 0,3 abaixo, Marimbondo 4,5 abaixo, Água Vermelha 2,1 abaixo, em compensação Paranaíba um pouquinho acima em relação ao ano passado, né? Emborcação mais 3,7%, Itumbiara mais 1%, Nova Ponte mais 4,8%. Fazendo balanço entre o Grande e o Paranaíba, a gente pode afirmar que a gente está numa condição média de armazenamento na cabeceira do Paraná, considerando o Grande e Paranaíba, muito próxima em relação ao observado no ano passado. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a condição de operacionalização da hidrovia desde 2017, então a gente observa que em todo esse período a gente vem respeitando os limites de operação, principalmente em relação à cota mínima de operação da hidrovia, verificado ontem a cota de 326,12 metros. Próximo slide, por favor. Mais um. Bom, esse é o status quo da política de operação energética do Sistema Interligado Nacional nesse final de período seco. A gente, como destaque para a região norte, a gente tem uma geração dimensionada em função da estratégia da gente manter a operação do reservatório de Tucuruí dentro da curva referencial. O porquê dessa curva referencial? Que é uma curva onde a gente operacionaliza esse reservatório para perder o mais tardiamente possível a segunda fase do Tucuruí. Isso é porque a usina hidrelétrica Tucuruí é dividida em duas fases, onde o reservatório baixando de uma certa cota, a gente perde a segunda fase, ou seja, a gente perde um montante de geração significativo. Apesar da gente estar seguindo criteriosamente essa curva de depressionamento, a gente está em vias ao longo dos próximos 3, 4, 5 dias no máximo, de perder a segunda fase do Tucuruí. Então a gente vai perder um bloco de energia de geração da região norte, passível de ser exportado principalmente para a região nordeste, de uma monta significativa, mas isso está dentro do nosso planejamento de operação. A região norte, a gente tem um aumento de intercâmbio para essa região e também um aumento de geração térmica em função da diminuição de geração eólica, que é típico dessa época do ano, proximidade do período chuvoso, como reflexo disso para a região nordeste, a gente tem uma diminuição do porte de geração eólica, e a gente já tem a possibilidade, né, de aumento da geração na bacia do Rio São Francisco para a geração caso necessário. A região sul, a gente tem, como eu comentei anteriormente, uma pequena melhora na condição hidrológica na região sul. Então, em função disso, a gente tem tido recentemente um aumento na geração das usinas hidroelétricas dessa região, com a maximização dessa geração, principalmente para atendimento no período de carga média e carga pesada, com transferência dessa energia excedente para a região sudeste. Em relação ao Itaipu, a gente vem mantendo uma geração dimensionada com a utilização desse excedente energético dessa usina, contabilizando a operação até a cota 216, lembrando que a cota de Itaipu mínima operacional é a cota 219, mas a gente entrou em função da piora nesse final de período seco. Nas principais bacias, como eu mostrei anteriormente, a gente teve um processo de negociação, né, lembrando que Itaipu é uma usina binacional, a condição de operação dela não depende somente do governo brasileiro, então é um processo negocial entre o governo Brasil e o governo Paraguai, então a gente conseguiu uma flexibilização da cota mínima de Itaipu, da cota 219 para a cota 216, que é um recurso energético significativo, principalmente agora
no final do período seco. E a operação do Sudeste, ela tem a geração dimensionada para fechar o balanço energético de todo o Sistema Interligado Nacional. Bom, a partir do próximo slide, eu vou passar então, para o Mário Daia para fazer a apresentação da prospecção de operação do sistema até o final de abril de 2020. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Joaquim, como nós temos feito em todas as reuniões, nós fazemos sempre um acompanhamento prospectivo, né? Nas últimas reuniões, o nosso acompanhamento prospectivo ele foi objetivando avaliar quando nós chegaríamos ao final da estação seca, né? Preservando, evidentemente, os armazenamentos para garantir a operação da hidrovia. E agora, findo a transição, né? Nessa transição do período da estação seca para a estação chuvosa, nós já começamos a fazer uma avaliação prospectiva para a próxima estação, final da próxima estação chuvosa, né? Essas análises elas são sistematicamente apresentadas nas reuniões do CMSE. Então, essa é uma análise que foi apresentada na última reunião do CMSE. Nós estamos trabalhando na atualização dela, né, para uma avaliação na próxima reunião do CMSE no dia 4 de dezembro. Então, eu vou dar uma fotografia dos senhores de uma avaliação recente, né, que vai ser atualizada em função das condições, né, climatológicas que vão agora fechar o mês de novembro. Próximo slide, então, as premissas hidrológicas que nós utilizamos, em função, próximo slide, por favor, em função dos últimos anos que a gente tem verificado, quer dizer, observando o passado, né, dos últimos 5, 6 anos, a observação que a gente tem é que parece que nós estamos entrando num novo período crítico, né? A observação que a gente tem é que na região Nordeste tem chovido menos, anomalias negativas, na bacia do Tocantins também, né, Paulo, chuvas menores. Em compensação, na região Sul, a gente observa nos últimos 5 anos anomalias positivas, né, o que dá uma compensação, né? Então, nós resolvemos fazer cenários de chuva, vazão, quer dizer, transformando as chuvas verificadas de 2014 até 2019, usando o modelo SMAP, que é um modelo físico, um modelo conceitual, né, que transforma chuva em vazão. Então, nós prospectamos, né, até abril de 2020, final da próxima estação chuvosa, com esses cenários de chuva transformada em vazão, né? Então, de um lado esquerdo, os senhores têm aí quais foram as chuvas verificadas, né? E do lado direito, os resultados da transformação de chuva em vazão pelo modelo SMAP, modelo físico, né? No próximo slide, em função desses seis cenários, né, de chuva transformada em vazão, nós escolhemos 3 cenários, né? O primeiro cenário, que nós chamamos do melhor cenário, ou o cenário menos ruim, digamos assim, né? Nós estamos sempre numa visão de segurança, né? Então, esse cenário tem essa distribuição de ENAs, né, da região Sudeste, da região Sul, Nordeste, Norte e do Sim, né? Como disse o Paulo, né, nós trabalhamos, né, numa avaliação com todo o sistema interligado, então não é apenas uma avaliação para a bacia de interesse, mas de todo o sistema, né? Depois nós escolhemos um cenário médio que representa a média das vazões, não média de chuvas, mas a média das vazões, quer dizer, transformando chuva em vazão, né? Nos cenários de vazões de 2014 a 2019, trabalhamos com esse cenário médio. É o segundo cenário, que tem essa distribuição regional, na região Sudeste, 68%, no Sul 89%, no Nordeste 34%, no Norte 84% e no Sim como um todo 69%. Como o Paulo bem colocou, é muito importante essa distribuição geográfica dos armazenamentos, ou das ENAs, melhor dizendo, né? Porque como o sistema é interligado, isso tem uma forte influência na operação do sistema. E finalmente o pior cenário, mais pessimista, esse cenário 3, que ele pega, né, a pior transformação de chuva em vazão, quer dizer, chuva de 2016, 2017, gerou esse pior cenário de vazões com essa distribuição regional, né, de ENAs na região Sudeste, na região Nordeste, na região Norte, né, e no Sim como um todo, 53%. Né? Então, fazendo as simulações, no próximo slide, né, fazendo as simulações com o modelo Decomp, né, acoplado com o modelo New Wave, quer dizer, isso aí é uma avaliação olhando 5 anos à frente, trazendo, né, as mensagens do futuro para o presente, né, indo agora, partindo de 31 de outubro
armazenamento verificado em 31 de outubro. Né? E olhando, dando um corte só até 30 de abril, embora as simulações tenham sido feitas com modelo Wave Decomp, modelos consagrados no setor elétrico, que levam em consideração, né, todas as bacias hidrográficas, todas as interligações, o parque térmico, as renováveis e todo o parque hidráulico, né? Então essas são as expectativas que nós temos com esses cenários, né, de esses cenários escolhidos de 2014 para cá. Né? O cenário médio, o cenário menos ruim, que é a linha laranja, né? O cenário verde, que é o cenário médio, e o cenário cinza, que é o mais conservador. Então, os senhores observem que saímos de 22%, em função da expectativa dessa transição aí não ser das melhores. Chegamos aí entre 15% e 16% ao final de novembro. Né? A partir daí começa a chover um pouco mais, a expectativa daquela chuva transformada em vazão, ela evolui, né, no período chuvoso, só que nós terminamos, né, na melhor das hipóteses, com esses cenários pessimistas, né, nós terminamos em 48% ao final de abril, 35% no cenário médio e 17%, 18%, né, no pior cenário. Ou seja, condições que não são das mais confortáveis em termos de armazenamento, dado que final de abril é o final da estação chuvosa. Né? Como o Paulo mostrou, esse ano já foi um ano em que a gente teve, né, uma situação de armazenamento, o final do período chuvoso não foi das melhores. Né? Então esse é o quadro que a gente imagina com esses cenários, né, escolhidos. Né? E o próximo slide mostra o resultado. Né? Aí nós pegamos os principais reservatórios de cabeceira e destacamos aí do lado esquerdo do gráfico, né, Ilha Solteira chegando a 56%, partindo, melhor dizendo, 56% lá em 30 de outubro. Tem uma evolução descendente ao longo, né, do final da transição da estação seca para a estação chuvosa. E aí nós só destacamos, né, o pior cenário, né, aquele cenário mais pessimista, que foi o 17-18, né? 16-17, não, né, que dá essa distribuição aí geográfica das zenas, né, ao longo da bacia do Grande, do Paranaíba, da calha principal do Paraná, com 54%, 47% no Tietê, né, e a expectativa de chegar, né, até final de abril, né, com 47%, 46% em Ilha Solteira, 9% em Furnas, 6% em Nova Ponte, Embarcação com 9%, Itumbiara com 8% e Serra da Mesa com 0,2%. Isso no pior cenário. Na parte de baixo aí do gráfico, nós temos aí os custos marginais, né, o valor projetado de custo marginal de operação. Os senhores observem que são valores bastante elevados na hipótese do pior cenário. Né? E também destacamos aí os montantes de recursos térmicos já utilizados ou previstos para utilizar nesse cenário hidrológico. Né? Os senhores podem observar aí que são montantes bastante expressivos, né? Chegando aí no limite da nossa disponibilidade de geração térmica para atender o mercado. Então, Joaquim, isso era o que nós tínhamos para apresentar. Né? De novo, né, eu acho que cabe a gente manter, né, durante as nossas próximas reuniões esse monitoramento, não só das condições vigentes, como também da expectativa, né, de evolução dos armazenamentos para esses cenários aí de vazão, né, dos próximos meses. A gente tem o slide de fechamento. Tem um fechamento, né? Perdão. Tem aí agora um slide de recomendação. Volto a palavra para o Paulo aí. Próximo slide, por favor. Bom, só para a gente fechar, né, como a gente sempre passa aí as constatações e recomendações, né? Constatações, o período úmido agora vivenciado, ele foi desfavorável, né, como a gente vem observando aí ao longo dos últimos 6, quase 7 anos. Né? A gente tem aí a hidrologia, né, nas bacias do Rio Grande e Paranaíba dentre as piores do histórico. E o comportamento no período seco, como eu mostrei para os senhores hidrologicamente, ele foi muito crítico agora no fechamento, né, desse final desse período seco, com vazões aí abaixo de 70% da média de longo termo. Bom, atualmente o armazenamento equivalente das bacias do Rio Grande e Paranaíba, eles encontram-se próximos, como eu mostrei, aos verificados em 2018, e as bacias do Rio Grande e Paranaíba há um razoável equilíbrio, né, entre o armazenamento que a gente tem nas cabeceiras e nos trechos ajusantes dessa bacia. Próximo slide, por favor. Bom,
Conjunturalmente, né, a gente tem, considerando as atuais condições hidroenergéticas e os cenários hidrológicos previstos, são esperadas condições favoráveis para o atendimento das condições mínimas de navegabilidade na hidrovia de Tietê-Paraná, pelo menos ao longo do período hidrológico úmido, que é o momento onde a gente tem um aumento natural, por pior que seja esse próximo período úmido, das incrementais aos reservatórios das principais bacias da bacia do Rio Paraná. Então, a probabilidade da gente ter o atendimento da hidrovia ele é bastante elevado. Conforme o Dr. Mário comentou, a gente tem aí a reunião de acompanhamento final do período úmido, em abril, com a apresentação de estudos de evolução das condições hidroenergéticas, principalmente para o decorrer do próximo período hidrológico seco. Um constante acompanhamento da evolução das condições hidroenergéticas do SIM durante esse próximo período hidrológico úmido e, caso haja uma condição hidrológica nesse próximo período hidrológico úmido desfavorável, a gente indica, obviamente, uma realização de uma reunião extraordinária para uma reavaliação dessa condição de operação. Queria fazer mais um comentário, aproveitar, Joaquim. Como eu comentei, nós temos sistematicamente apresentado, né, essas evoluções, principalmente durante a estação seca até o final da estação seca e durante a estação úmida até o final da estação úmida, né? Então agora nós já estamos preocupados com o próximo verão, né, torcendo aí para as chuvas de verão. É claro que essa fase é uma fase de muitas incertezas, né? Então nós estamos trabalhando com cenários bastante conservadores, né? Esse é o nosso papel, ser bastante conservador, né? Agora, esses resultados são resultados do uso dos modelos matemáticos e, evidentemente, que se a situação assim se mantiver ou se houver uma piora, existem recursos adicionais que podem ser utilizados, né? Como, por exemplo, o CMSE deve encaminhar, né, a aprovação de curvas referenciais de armazenamento, que seriam curvas que deflagrariam, né, uma antecipação de ações, digamos assim, heterodoxas, né, para garantir o atendimento do sistema. Por exemplo, geração térmica fora da ordem de mérito, né, antecipar essa geração térmica em relação aos sinais do modelo matemático, né? Então, ali não estão colocados, não estão postos todos os recursos que o operador tem na mão ainda, né, numa situação de degradação das condições hidrometeorológicas, né? Então, essas curvas já foram sinalizadas pelo CMSE na última reunião, né, e elas devem estar sendo apresentadas agora para serem aprovadas, né, na próxima reunião do CMSE, o que traz aí mais um elemento de monitoramento, de acompanhamento, né, como o Paulo falou, das condições hidroenergéticas dessa estação chuvosa. Ok, obrigado, Mário, obrigado, Paulo. Apresentar. Ok. Bom, eu vou dar oportunidade a CESP, se tem algum comentário adicional que gostaria de comentar nesse momento. Obrigado pela apresentação. A CESP não possui comentários. Ok. A CTG, algum comentário adicional? Não, parte da CTG aqui, sem comentários. Ok. Bom, tem a Tijuana, não sei se está Tijuana. Está com o ONS, se eles também quiserem comentar nesse momento, fica à vontade. Não, Tijuana também não tem nenhum comentário. Ok, bom, então, sem comentários da parte mais dos agentes do setor elétrico, eu vou abrir então para comentários por parte dos demais participantes, começando pelo sindicato. Sindasp, se vocês nesse momento quiserem fazer os comentários, é importante. Joaquim, bom dia a todos aí. Obrigado pela apresentação. A gente vê que foi um ano aí bastante trabalho, bastante busca dessas alternativas aí por parte da Ana, pela sua pessoa aí, Joaquim, que vem nos ajudando bastante aí com essa luta diária. E assim, Joaquim, nós esperamos que essas reuniões vai ter que continuar mesmo, porque nossa obra, infelizmente, ela parou, né? E para 2020, a gente vê desafios novos aí para nós.
O período chuvoso, a gente vê que está um pouco dificultando nós aí. Aqui na região nossa, aqui no Rio Piracicaba, aqui está bem baixo o rio, a gente percebe isso claramente. Mas eu acho que com esse trabalho que a gente vem realizando juntos aí com vocês, com a ANS, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar os dois lados aí, tanto a geração de energia quanto a gente poder navegar no Tietê Paraná, viu, Joaquim? Agradeço aí, muito obrigado. Ok. Só uma pergunta, esse ano tem manutenção da hidrovia, não, né? Tem sim, Joaquim. Vai parar agora de 4 de janeiro a 6 de fevereiro. Não, é só para ficar, socializar. Quer dizer, para do dia 4 de janeiro a 6 de fevereiro, né? 6 de fevereiro, perfeito. Ok, com a manutenção, né? Ok, tá certo. Bom, eu coloco aí o DENIT, se o DENIT queria, nesse momento, comentar Joaquim, nenhum comentário da parte do DENIT. A gente acha que a realização de reuniões periódicas é importante porque, claramente, aí nos cenários apresentados pela ONS, a gente pode ter um início de período seco no ano que vem pior do que o início do período seco desse ano, né? Isso, do nosso ponto de vista, preocupa bastante, que eu acho que não é desprezível a possibilidade de a gente ter, no ano que vem, no meio do ano que vem, no período seco, uma condição de navegação na hidrovia bastante prejudicada. Então, acho que assim, a nossa posição é de que o monitoramento tem que ser constante aí agora, daqui para frente, até o final do período úmido, para, se houver algum tipo de problema, a gente se antever, né, e, na medida do possível, tentar mitigar os efeitos disso. Eu acho que é isso. Ok, obrigado. Departamento Hidroviário de São Paulo. Se pudesse também fazer um relato sobre a obra. Você desligou o microfone. Liguei agora, está ouvindo? Está ouvindo agora, pode começar agora. Tá ouvindo. Vou comentar sobre a situação, então, da obra do canal de Nova Vanhandava. Nós estamos em fase de formalização de um contrato com o IPT para revisão do projeto dessa obra. Está no nosso departamento jurídico da Secretaria de Logística e Transportes. Aguardamos retorno para formalizar o contrato com o IPT. E a perspectiva é de que a gente conseguindo fechar o contrato com o IPT, a gente consiga também retomar a obra ao final, no segundo semestre de 2020. É a nossa previsão atual. Ok, mas vocês viram a perspectiva, né? Quer dizer, nós estamos muito na dependência do período chuvoso, né? Sim. Para o ano 2020, né? Sim, estamos sim. Diga assim que era importante passar essa informação para todos, né? Disseminar a nossa vulnerabilidade atual, né? Isso é importante. Doutor Joaquim, só para curiosidade, qual a previsão de término da obra? Ele falou do início, né? Qual a previsão de término? Deixa eu verificar. Canal de Nova Vanhandava. Previsão de término em setembro de 2023. Ok. Bom, então, só para entender, nós temos essa vulnerabilidade que faz com que nós tenhamos que acompanhar para e passo o período chuvoso, né? Porque esse ano nós conseguimos, de alguma maneira, com o esforço de todos, compatibilizar a geração hidroelétrica, os outros usos na bacia do Paraná, mas sempre temos essa vulnerabilidade e precisa ser monitorada e acompanhada, né? Temos um risco associado a essa atividade, né? Bom, eu abro para... Por favor. Doutor Joaquim, a Laudana, a CTG. Por favor, pode falar. Eu gostaria de comentar que a partir dessa informação do DH,
Só para relembrar, a nossa outorga, a 1297, de 1º de julho de 2019, somente nos autoriza esse nível, somente autoriza o nível 32540 até 17 de julho de 2020, quer dizer, do ano que vem. Então, provavelmente, a gente precisa, eu não sei se a gente pode fazer um pedido para o senhor, mas eu não tenho nenhum documento formal do DH com relação a essas datas, né? Que a outorga que nós recebemos da ANA autoriza o 32540 para a operação da hidrovia somente até 17 de julho. Aí o que o senhor recomenda para a gente? Que eu mande um questionamento para a ANA, que a ANA pode interpretar isso como é oficial essa reunião, a ANA pode, por exemplo, colocar como um adendo na outorga, dizendo que vai até setembro de 2023, ou precisa de mais algum dado oficial? Veja só, você tem razão, a outorga nossa está em revisão, inclusive. Nós mandamos um comunicado, né, e o setor nosso de outorga vai dar a informação. Só que a informação que nós tínhamos era de um período anterior a esse, mas vai ser corrigida para dar todo o suporte a vocês praticarem com segurança os níveis, tá? Vai ser feita uma alteração na outorga, mas o setor de outorga nosso vai explicar, o PANT, que é nosso representante aqui do setor de outorga, vai explicar o que vai ser feito. Exato. Tanto o DENIT quanto o DH de São Paulo já encaminharam ofícios à ANA solicitando a alteração dessa data de julho de 2020, que consta da outorga de Ilha Solteira, para julho de 2023. Enfim, essa data que apareceu hoje, setembro de 2023, a gente também não tinha isso oficial aqui. Talvez fosse importante que o Departamento Hidroviário, então, formalizasse essa nova alteração, para que a gente encaminhe isso para a decisão aqui da diretoria. Inclusive, o processo já estava em vias de ser encaminhado aqui para a nossa diretoria colegiada para a alteração da outorga de Ilha Solteira. Então, era importante que o Departamento Hidroviário formalizasse o quanto antes essa nova data. Ciente, a gente vai ver aqui, então, para providenciar isso. Tá, então o passo seguinte, só para reflexão e conhecimento de todos, vai ser que nós vamos alterar a data para ficar coerente com a data que o Departamento Hidroviário vai informar. Tá? Agora, claro, nós temos essa consciência, e todos devem ter a consciência, que isso é uma reserva estratégica que nós estamos deixando de utilizar, né, numa emergência como a que pode surgir no ano que vem, né? Então, é importante todos terem a consciência e terem essa informação e trabalharem para a conclusão dessas obras, né? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então, veja só, o ONS fez o quadro de prospectivo, existe, claro, um grau de incerteza ainda grande no período chuvoso, e ele está propondo que nossa primeira reunião se dê em dois momentos. Num primeiro momento, acontecendo de um cenário mais favorável, mesmo dentro do previsto, para abril. E num cenário mais desfavorável, que aconteça um período chuvoso que não venha a ser adequado para as condições de armazenamento e também prosseguimento das ações, antecipação. Mas vamos trabalhar com o cenário 1. Cenário 1 ocorrendo tudo dentro dos previstos, da cenarização de pelo menos a média dos períodos e tudo mais, nós vamos ter uma data de referência. Eu queria que todos pudessem anotar essa data, 15 de abril, tá certo? 15 de abril é uma quarta-feira, tá certo? Posterior à Semana Santa, tá? Então, a Semana Santa é na semana anterior, então, que é dia 10, então nós faríamos a nossa reunião dia 15 de abril, tá? Com essa abertura, caso o ONS identifique alguma medida ou informação que seria importante ser repassada a todos,
nós antecipávamos essa nossa reunião e fazíamos uma reunião antecipada antes do dia 15 de abril, tá bom? Mas, em princípio, a data normal seria 15 de abril a data, tá? Essa é uma informação importante para a gente fazer uma sequência que normalmente acontece, são 4 reuniões que nós fazemos por ano, em média, né? Esse ano nós fizemos em março, depois fizemos em maio, depois fizemos em setembro e estamos fazendo agora em novembro. Então vamos tentar manter essa média de 4 reuniões ordinárias para acompanhamento da situação que se mostraram adequadas para o nível de informação que todos precisam, tá certo? Bom, nós temos agora um momento de abertura para algum assunto de natureza geral que alguém gostaria de comentar. Nós estamos terminando o ano, então é um momento de reflexão e nesse momento eu dou a palavra a quem achar importante ter alguma consideração a fazer sobre o ano de 2019. Joaquim. Por favor. Luísio. Só reforçando sobre a outorga, seria importante também o DH nos participar, assim que ele caminhar para vocês, a gente poder estar ciente do que está acontecendo, né? Que a gente vê que essa outorga aí está para vencer 17 do mês que vem, de 2020, o mês 7 de 2020, está bem próximo, né? Então, assim que o DH começar a dar andamento nisso, nos participar todos aqui também, para a gente poder estar andando na mesma linha, tá? Muito obrigado. Nós temos o compromisso, então, assumimos com vocês de, alterado da outorga, nós encaminharmos para todo o conhecimento da outorga alterada, tá certo? Nós pegamos na lista de presença, né, dos participantes dessa reunião e mandamos para toda a cópia da nova alteração, ok? Esse é um compromisso que a Ana assume. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Bom, então só me resta agradecer a todos pelo trabalho, ao ONS e Semadem pelas apresentações que sempre iniciam nossas reuniões, tá certo? E dizer uma coisa que eu aprendi nessas salas de crise, né? A primeira coisa que tem é ter que ter transparência, tá certo? Não tem notícia boa, não tem notícia ruim, tem a informação correta, tá certo? E adequada no tempo correto, tá certo? Então, se a notícia é ruim, se é boa, mas tem que ter transparência, que todos que estejam nessa sala se sintam confortáveis e estarem recebendo a informação mais atualizada possível, tá certo? Então, essa é o que eu aprendi nessas salas, eu acho que isso nós estamos conseguindo fazer, no sentido de passar a todos as notícias. Nenhum de nós gostaria de ter recebido a notícia de setembro de 2023, nenhum de nós. Mas temos que passar essa informação e essa informação tem que ser internalizada. E é isso que nós vamos tentar, o mais depressa possível, internalizarmos, tá certo? Bom, e não tem outra coisa que não desejar a todos, nesse fim de ano, um bom Natal e um bom ano, e que nós tenhamos condições do ano que vem de continuar com essa harmonia que nós conseguimos nessa sala. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião. Tchau, Joaquim. Tchau, pessoal. Bom dia para todos. Feliz ano novo. Excelente Natal para todos. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.